Gostaria de ler com vocês lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, vamos começar no primeiro versículo. História de Naamã. E essa história, ela nos traz algumas lições que a gente tem que aprender e aplicar, independente da estação, do tempo que você está passando no momento. E vai dizer assim, 2 Reis 5, versículo 1. E Naamã, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu senhor. E ele era de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. E esse varão, esse homem, era um homem valoroso. Porém, ele era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo assim: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestido, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo e chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã meu servo, para que restaures da sua lepra. Até aqui, vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse momento, por esse dia, por mais um dia, por essa oportunidade de estar em tua casa, Pai. Grande privilégio é poder te adorar, é conhecer a tua palavra, é poder sentir o teu Espírito Santo, é ter um nome escrito no livro da vida. Deus, te agradecemos por tudo isso. Agora nós queremos e precisamos e rogamos pela tua palavra nesse momento, que tu venha tomar o controle de tudo que está sendo feito aqui, Pai. Que a tua presença venha se manifestar, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos convencer e nos ensinar. Que podemos sair daqui pessoas melhores, curadas, livres, libertos pelo sangue de Senhor Jesus Cristo. Que a tua presença, Senhor, vá conosco e essa presença venha transformar, Pai. É isso que queremos na nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui contou a história de um homem que é bem sucedido, e é o que todo mundo procura. Ninguém sai de casa às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para ir trabalhar para ser mal sucedido. Ninguém entra numa faculdade, ninguém vai estudar, fazer um curso técnico para ser mal sucedido. Se o que fazemos, nós fazemos para tentar ser bem sucedido. Em algumas áreas conseguimos, em outras estamos ainda lutando. Agora esse homem, Naamã, ele conseguiu alcançar, assim, na sua vida profissional, ele conseguiu alcançar ali um respeito no lugar que ele morava, um respeito com a autoridade, um respeito com o rei, e mais, ele conseguiu alcançar uma bênção de Deus, porque ele não foi pela capacidade dele que ele venceu. Fala que por ele o Senhor fez. Então
Ele foi algo que o Senhor usou ali para abençoar uma nação. Então você vê o nível que era esse homem chamado Naamã. Mas como o versículo continua, ele é valente, valoroso, o Senhor usou ele tem respeito, ele é um homem, um general, um capitão, um homem com patente alta, um homem de respeito. É óbvio que era um homem muito rico, mas o porém da vida dele é que ele era um homem leproso. Mas eu não quero focar agora no começo, no problema, na dificuldade que Naamã tinha na vida dele. Porque depois que ele fala de Naamã leproso, ele vai falar que o próprio Naamã, ele enviou ali umas tropas para Israel, e lá eles capturaram pessoas e trouxeram para o reino ali da Síria. E entre as pessoas que eles trouxeram, e não trouxeram para vir passear, para conhecer um novo país, uma nova cultura, eles traziam pessoas com talento, pessoas que podiam servir, para ficar trabalhando ali como um escravo. E dentro dessas pessoas que eles trouxeram trouxeram uma menina. E quando a Bíblia diz menina, não está falando de uma mulher de 27, 30 anos, não, ele está falando de uma menina. Então entende-se que talvez era uma adolescente, uma menina talvez de 14, 15, 16 anos. Agora eu quero que você entre nesse contexto, nessa história comigo. Uma menina de 14, 15 anos, sendo tirada da sua casa, do seu país, do lugar que ela vive, e sendo agora condenada a viver como uma escrava, trabalhando sem ganhar nada, em uma casa que ela não conhece, num lugar que ela não conhece, para uma família que ela não conhece, e ela não tem mais direito a nada. Eu desenhando essa história para vocês, você vai concordar comigo que essa menina, ela vai enlouquecer. Essa menina não vai suportar. Que ser humano que suportaria uma situação dessa? Por muito menos a gente entrega os pontos. Por muitos menos, talvez eu já fiquei com vontade de desistir, e ninguém me tirou daqui e me levou forçado a algum lugar para trabalhar como escravo. E por muitos menos eu fico, Deus, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu quero entregar os pontos, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais estar na frente, eu não quero mais... E eu começo a entregar. E isso é algo que a gente tem que aprender, qual é o preço e qual é o valor que realmente eu tenho. Porque sim, Naamã tinha um valor, Naamã era usado por Deus, Naamã tinha tudo ali, um status. Mas também essa menina, eu tenho mais admiração por ela do que para Naamã. Porque no meio de um caos, no meio de uma confusão, sem escolha, sem nada, ela ainda brilhava a luz de Deus naquele lar. Então é isso que eu quero começar a dizer para vocês. Realmente a Liliane falou desse ano, e que ano corrido. Ano passado a gente queria que corresse para ter o normal, se existe um normal. E a gente viu que não voltou normal, e agora a gente passa Covid, agora a gente aqui de Porto Feliz é a água, é tantos problemas que a gente enfrenta, e parece que acaba um, começa outro. E a gente começa a entrar em parafuso, realmente a gente começa a entrar num estado que a gente não consegue controlar. Eu falei com um jovem esses dias atrás, e ele me diz assim, é porque ninguém entende a minha dor, ninguém entende o que eu passo. Eu falo, é verdade, você deve estar passando com muito problema, mas no meio desse problema, no meio dessa dificuldade, é aí que você tem que brilhar a luz de Cristo na sua vida. É no meio do caos, e eu digo de novo, é no meio da guerra, no meio do caos, no meio do maior problema, é ali que você pode brilhar a luz de Cristo na sua vida. Porque muitas vezes a gente está esperando uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma Canaã dos sonhos que a gente está esperando, e eu oro para viver esse sonho. E quem não quer viver o sonho e quando eu digo terra prometida, é aquele sonho que você pensa,
que você vai deitar à noite e você fala: ah, Deus, se eu alcançasse aquilo, eu ia ser muito feliz. Ah, Deus, se eu fosse para aquele lugar, se eu vivesse isso, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse esse salário. Sabe esses sonhos que a gente tem, e não é errado. Deus atende o desejo do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do nosso coração. Não é errado sonhar, sonhe os sonhos de Deus. Mas muitas vezes a gente está pensando que eu vou brilhar, eu vou ter essa luz de Cristo quando eu chegar nesse lugar. Mas a gente vê por essa história que a vida de Naamã, daquela família, vai ser mudado para uma menina que estava no meio do caos, do pior momento da vida dela. Agora eu vou dizer, quem eu quero ser? Que obra eu quero praticar? Porque, fala a verdade, com toda essa história, é difícil ser fiel àquela menina. Seria difícil ser feliz como aquela menina. É difícil servir com amor como aquela menina serviu. Sabe, você ser injustiçado, você está vendo ali que você foi totalmente ali prejudicado, totalmente ali fizeram um plano ruim para você, e você continuar servindo com amor, é muito difícil. Mas mesmo na dificuldade, aquela menina, ela falou: eu vou ajudar o meu Senhor, porque eu conheço aonde está a salvação, eu conheço onde está o poder de Deus. E ela foi um bom testemunho para Naamã. Então, se a gente olhar a história, quem estava livre, quem estava preso? Era Naamã que era o escravo, ou essa menina que era o escrava? Essa menina podia estar numa função trabalhando, um serviço forçado, mas ela já era livre pelo poder de Deus. Se eu quero a liberdade, você lê lá Gálatas 5, versículo 1, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que a gente não fique mais sobre o jugo do diabo. Há uma liberdade que Cristo quer nos libertar, há uma liberdade que Cristo quer que nós vivamos. Nós vivemos num país que somos livres para fazer o que entendemos, não somos escravos, temos o nosso trabalho, temos os nossos afazeres, os nossos estudos, suas tarefas, mas no meio de tudo isso você pode estar sendo um cara, uma mulher, um rapaz escravo, ou no meio de tudo isso você pode ser uma pessoa livre que vai demonstrar a glória de Deus naquele lugar. Aquela menina, ela transformou aquele lar. Naamã, ele tinha o sonho, sabe, o sonho da liberdade, o sonho de tudo. Ele saía por aí e todo mundo talvez abaixava a cabeça, batia continência, falava: esse é o homem, como eu queria ser ele quando eu crescer. Esse era o Naamã. Mas quando o Naamã retornava para dentro de casa, fechava a porta, sentava na mesa, sabe aquele momento de você e sua família, você e sua casa, você e seus filhos, você e seu esposo, sua esposa? Quando Naamã vivia esse espaço, e ele deixava de ser o capitão, o general, e passava a ser o pai Naamã, o marido Naamã, o que era a realidade dele? Era um homem leproso. Então a gente vê que a menina, sendo escrava, era uma menina livre, dentro e fora. Naamã fora, o soldado, o capitão, o general, todo mundo andando, falando continência ao Naamã, viva a vida de Naamã. Mas o pai Naamã, o marido, o esposo, o amigo, só sobrava um homem leproso. Por isso eu estou dizendo, qual é a nossa prioridade, como nós cantamos? Eu sei que nós queremos conquistar muitas coisas, mas às vezes a gente tem que olhar para dentro de nós e falar assim: Jesus, sim, eu quero alcançar esse tremendo sonho, essa tremenda bênção, mas eu quero que dentro do caos, dentro da minha casa, dentro desse ambiente, eu quero ser uma pessoa sarada, curada. Porque quando eu sou uma pessoa que estou curada pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus, essa cura começa a alcançar outras pessoas.
Essa menina só impactou esse lar porque ela estava curada. Essa menina só transformou esse homem, esse Naamã, essa mulher, esse casal, porque ela foi curada. Aí muitas vezes eu estou morrendo de falar para algumas pessoas. Eu estou brigando com algumas pessoas da minha família. Eu estou falando, refalando, dando aquela confusão. E não funciona nada. Aí eu olho para isso e olho para aquela pessoa da minha família, do meu lar, e falo assim: ai, Deus, transforma, essa pessoa precisa ser curada. E mal sei eu que quem está precisando ser curado verdadeiramente não é a menina que está lá trabalhando, é o Naamã todo-poderoso que está ali com a lepra. Deus, Ele quer nos curar e nos tirar disso, de uma mentira. Porque uma coisa que o diabo ele sabe fazer muito bem é mentir. Tanto é que a Bíblia define ele como o pai da mentira. Então o que ele sabe é enganar. Ele começou lá no Jardim do Éden. Como que ele começou? Como que ele fez? Ele começou enganando a Eva. A Eva não foi por maldade, ela foi enganada. E essa mentira impactou Adão, que impactou a todo mundo. Então muitas vezes eu estou vivendo como Naamã, uma mentira dentro da minha casa, uma mentira. Eu sou o general Naamã, mas é uma mentira. Algo precisa acontecer dentro de mim, que eu preciso cair na minha ficha e falar assim: eu preciso ser curado para realmente viver o melhor de Deus na minha vida. Porque por tudo que Naamã tinha, tudo que ele recebia, quando ele entrava dentro do lar dele e tirava toda a armadura, tirava tudo que ele tinha, tirava ali a roupa do capitão, do general, sobrava um homem leproso. Deus, Ele não quer que quando você entre dentro da sua casa, porque se você for pensar bem, a gente fica mais na nossa casa do que numa igreja. A gente fica mais no trabalho do que na igreja. É só você pensar quantas horas você passou dentro da igreja essa semana. E quantas horas você passou no seu trabalho. Quantas horas você passou dentro da igreja e quantas horas você passou dentro do seu lar. Aí dentro da igreja a gente tem a luz. Porque a gente começa a cantar, Deus começa a se manifestar. Ele é presente, Ele é real. A gente começa a orar e a presença de Deus se manifesta. Mas nós vivemos aqui e é muito bom esse momento. Mas Deus, Ele quer que você viva isso lá fora ainda mais. O tempo lá fora é maior. Nós vivemos mais lá fora do que aqui dentro. Então nós devemos entender que a gente pode até estar com esse problema de Naamã, ter alguma ferida, ter alguma coisa aqui na igreja que a gente chora, a gente se entrega a Deus, a gente muitas vezes tem uma pessoa que a gente se aconselha, fala. Mas quando eu chegar na minha casa, eu preciso ser curado como essa menina. Eu não posso mais viver como um leproso lá fora ou no meu lar escondido. Eu preciso ser curado em todos os momentos da minha vida, porque essa cura vai aí alcançar aqueles que estão ao meu lado. Naamã, você conhece a história. Para ele ser curado, ele teve que ir até aquele rio Jordão, tirar a sua armadura, tirar ali a sua proteção, o que estava escondido, e em público ele mergulhar 7 vezes. Deus, óbvio que Ele não queria expor Naamã. Não é a ideia expor eu e você. Se você pensou isso, não é isso que Deus quer. Porque se Deus quisesse nos expor, Ele já tinha nos exposto. Se Deus quisesse mostrar o meu pecado, Ele já tinha mostrado para todo mundo. Eu posso até esconder, mas se Deus quiser, Ele mostra para todo mundo. Como já aconteceu em casos que de repente alguém sabe aquela notícia, olha aquele caso, aquele cantor, aquela cantora, e choca todo mundo. A única diferença é que Deus ainda não nos quis nos expor. E se Ele não nos expôs, é porque Ele sabe que a gente ainda pode ser curado da nossa maneira, no correto, certinho. Então Ele quer pegar eu e você e falar assim:
vai você mesmo, bonitinho ali no Rio Jordão. Vai você ali e se mergulha no Rio Jordão e seja curado pelo sangue de Jesus, seja ali purificado pelo Espírito Santo, seja ali transformado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso tomar essa atitude. Eu gostaria de ler com você mais um texto. Está lá no livro de Marcos. Capítulo 5, versículo 24. Que é também uma mulher, que também tinha um problema. Mas essa mulher, ela não ficou dentro de casa chorando. Ela foi fazer a mudança da vida dela. Marcos 5, versículo 24. E foi com Jesus, e foi Jairo com Jesus, e seguia uma grande multidão que apertava, e uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia muito padecido com os médicos, e despendido de tudo quanto tinha, e nada lhe tinha aproveitado, antes indo a pior. Ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se à multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta, como você diz quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse mal. Aleluia. Essa é a missão de Jesus, é nos curar, nos salvar e nos mandar de volta para o nosso lar, feliz da vida. Essa mulher você deve conhecer, com um fluxo de sangue. Então a lei dizia: tudo que ela tocava estava ali como se estivesse imundo. Então é uma pressão, sabe, pesada para ela viver. Então imagine se ela tinha todo esse tempo vivendo isso. Então imagine uma menina vivendo isso há 12 anos. Então pense no tempo que começa o ciclo em uma mulher. Então quando ela também era uma menina, ela também era uma jovem. Hoje talvez, quando acontece esse fato, talvez ela tinha, sei lá, próximo aos 30 anos, próximo aos 27, alguma idade assim, porque ela vivia isso há 12 anos. Então ela viveu uma vida sendo chamada a mulher que é imunda. É muito pesado, ninguém tem uma estrutura para aguentar um peso desse. Mas a gente tem que entender que quando a gente ganha essa visão de Jesus, quando o Espírito Santo nos revela, é porque Ele quer mudar a nossa vida. Se Deus ele já está dando esse entendimento a você, Ele está dando esse entendimento a você porque Ele quer curar a sua vida. Porque você viu no texto que muitos iam até Jesus e tocavam, mas eles iam, sabe que, porque todo mundo faz, eu faço também. Mas não tem sentido, não tem valor. Eu faço porque todo mundo faz. Eu toco em Jesus porque todo mundo toca em Jesus. Mas aquela mulher teve um entendimento. E esse entendimento não foi porque ela era super inteligente, super estudada. Foi o Espírito Santo que ali revelou para ela. Então quando o Espírito Santo nos dá entendimento sobre alguma coisa, é porque Ele quer transformar a nossa vida.
Se Ele te deu um entendimento hoje sobre alguma situação, eu tenho uma boa notícia para você. Ele quer resolver essa situação na sua vida. Ele quer resolver, Ele quer falar assim: chega desse tempo de dor, eu estou dando a solução para você. Mas muitas vezes a gente pega essa solução, essa revelação, esse algo tão valoroso que Deus nos deu, essa revelação, e coloca lá no canto e esquece. Mas eu digo, pegue isso que o Senhor está te falando hoje, como essa mulher com toda fraca, toda, sabe, com toda dificuldade. Eu imagino uma mulher muito magra, talvez fraca, talvez, sabe, olhando para ela, você via que ela estava doente, com toda, sabe, limitação que ela tinha. Ela falou: eu vou fazer, porque eu quero a minha vida mudada hoje. Eu vou fazer porque eu quero a minha vida transformada hoje. E quando ela tocou em Jesus, a lei dizia: o que ela tocava virava imundo. Mas quando você toca em Jesus, não é o que está em você que pega em Jesus, é o que está em Jesus que pega em sua vida. Não era ela que ia deixar Jesus imundo, é Jesus que deixou ela purificada. Isso é maravilhoso. Então é isso que Cristo está nos fazendo. Então eu não sei o peso que você carrega, se é a lepra de Naamã, se é o fluxo de sangue dessa mulher, se é um trauma, alguma coisa que você está carregando. Hoje eu posso ser o teu pior problema da face da terra. Quando eu tocar em Jesus, o que está em Jesus vai vir em mim, vai me transformar. E não vai ser mais um homem leproso, uma mulher com fluxo de sangue, uma vergonha, um trauma. Vai ser alguém que Jesus vai olhar e vai falar: filho, você está curado, vai de volta para o seu lar, vai ser feliz. É isso que Jesus falou para ela. A gente coloca pesos, problemas, a gente coloca, sabe, situações, 7 semanas da solução mágica. Eu sei, porque a gente quer fazer muito. Mas hoje, essa noite, eu quero fazer um novo convite a você pela fé. Na última oração, na oração final, você falar: Jesus, agora eu quero tocar em Ti, Jesus. Eu quero tocar em Ti, Jesus. Sabe, você fechar seus olhos, talvez erguer suas mãos, talvez você gritar, talvez, sabe, do seu jeito, você falar: Jesus, eu quero tocar em Ti, Jesus. E receber essa virtude, que fala, uma virtude saiu de Jesus e entrou naquela mulher e curou aquela mulher, mudou aquela mulher. 12 anos esperando uma solução, e um toque, em um momento Jesus mudou a vida dela. Quem sabe, porque eu acredito no que eu prego. Eu sou maluco, eu acredito, eu não tenho limite no poder de Deus. Eu acredito que hoje, agora, Jesus pode mudar esse problema que vem há anos na sua vida. Talvez o problema que você está enfrentando há anos, quando você receber o entendimento do Espírito Santo, eu espero que você recebeu hoje. Quando você receber esse entendimento, você fala: agora eu toco em Jesus com entendimento. Não é uma multidão boba correndo, é uma mulher que sabe o que quer, que sabe o que é, eu vou tocar e vou ser curada da minha dor. Eu vou tocar e minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia.